Muito boa noite, caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa do nosso quintal, Viver e Crescer. Estamos aqui para falar de um tema não tão habitual para nós aqui no Bem-Aja, porque o Bem-Aja, como sabemos, nós nos dedicamos mais a temáticas sobre a emancipação dos povos africanos, mas no leque ou nas rúbricas de informação, no quadro da informação, nós convidamos uma figura, uma personagem muito importante, não só no Brasil, mas também no mundo. É um homem muito preparado em termos de teologia. Ele é bispo. eh, eh, Protestante, se chama Hermes Carvalho Fernandes, é um pastor, é um psicólogo clínico, é um conferencista e tem mais de 70 livros publicados. Nós convidamos o pastor, ou melhor, bispo, vou ter dificuldade aqui, bispo, pastor, mas entendam-me, não é muito familiar, para falar conosco, porque é curiosidade nossa e do nosso público sobre aquilo que está a acontecer no Brasil. No Brasil, soubemos que há 3 dias atrás houve três sessões em que esteve em julgamento, finalmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eh, Esteve envolvido nesta tentativa de golpe de Estado quando das últimas eleições presidenciais naquele país. Eh, Esta conversa, o foco principal será uma outra grande figura religiosa, que é o pastor Silas Malafaia. O porquê pastor Silas Malafaia? Pastor Silas Malafaia é uma figura muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também foi, digamos assim, arrolado, como se diz na Itália, foi envolvido nas investigações, por ser uma pessoa muito próxima, foi muito interventista em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não só, de um tempo para cá tem estado a fazer denúncias contra o Supremo Tribunal Judiciário, em particular contra um juiz de que está a fazer perseguição religiosa. Esta denúncia não fica só com o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, pela sua influência, tem estado a trazer uma grande multidão de crentes evangélicos para apoiarem nesta denúncia, fazendo protestos. E no parlamento também brasileiro tem uma grande, vasta camada de deputados que estiveram alinhados a estas acusações de que existe perseguição religiosa. Com o bispo, nós queremos entender realmente o que é que se passa neste contexto, e porque é uma pessoa muito preparada e uma pessoa que conhece bem os meandros, nós convidamos ele para nos ajudar a compreender sobre este fenómeno. Eu quero então introduzir para vocês o bispo, que está aqui conosco já no estúdio. Muito boa noite, Bispo Hermes Carvalho Fernandes. Muito boa noite, Álvaro Mendes. É uma alegria estar aqui com você, poder compartilhar com os seus espectadores, com aqueles que te acompanham nesse canal, um pouco daquilo que está acontecendo no nosso país. Como você sabe, o Brasil é um país de amplitude continental, uma população de mais de 210 milhões de pessoas e que está vivendo um tempo de turbulência política. E isso com o envolvimento de uma parcela significativa da população alinhada à extrema-direita que governou o Brasil nos 4 anos anteriores à atual gestão. E pastor Silas Malafaia, que inclusive foi meu colega de faculdade, né? Nós fizemos
o mesmo curso, psicologia, na mesma universidade. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde que eu era um adolescente, ah, de uma família muito tradicional dentro das Assembleias de Deus, mas que hoje tem se tornado uma figura muito controversa, principalmente a partir do momento em que ele se alinhou às pautas da extrema-direita. E eu espero poder dar aqui a minha singela contribuição nessa reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil, e eu acredito que não só no Brasil, né, a questão do avanço da extrema-direita tem acontecido em diversas partes do mundo, inclusive Uhum, nos Estados Unidos da América, em alguns países uhum, da Europa e atualmente também no Japão. O uhum. Japão está vivendo também uma onda conservadora muito forte, e eu acredito que é importante a gente avaliar tudo isso à luz do bom senso e à Uhum, luz da nossa fé. uhum, uhum. Ok, Bispo, é muito interessante lhe ouvir já na introdução e nos estende nestas outras geografias, portanto, sobre este fenómeno da extrema-direita que chega até a Japão e os conservadores também estão com grandes exigências na visão e na ótica, não é? Na visão desta extrema-direita. Lamento, a telecâmara do bispo novamente está desligado. Não sei se o bispo me está a receber em áudio. Sim, eu estou ouvindo e vendo perfeitamente, mas aqui para mim, nós os dois estamos dividindo a tela, né? Eu vejo a mim e vejo a você, perfeitamente. Cá eu não consigo ver o bispo, mas o essencial é que estamos a ouvir a sua voz. Bispo, avançando então, aproveitando que temos o áudio, eh, começando com o pastor Silas Malafaia. eh, O pastor Silas Malafaia é formado em psicologia, é formado também em teologia. Conhecendo ele desde a juventude, eh, quando é que Silas Malafaia abraça, digamos, a fé? Quando é que Silas Malafaia se torna pastor? Em que moldes ele tornou-se pastor? Será que podes nos ajudar também a compreender isso? Bem, como eu disse anteriormente, o Silas vem de uma família tradicional das Assembleias de Deus. O pai dele, pastor Gilberto Malafaia, foi uma figura de proeminência dentro desse círculo religioso. Depois ele se casou com Elisete Malafaia, cujo pai era pastor Está da sempre Assembleia de Deus querendo num bairro pagar aqui do Rio mais um. Ele chamado está Penha. sempre Uhum, buscando uma E ele esteve ao oportunidade lado para do tragar pastor mais José um. dos Santos por muitos anos como pastor auxiliar. Só que nessa época, o Silas ingressou com um programa de televisão e foi se tornando cada vez mais conhecido, não como pastor propriamente, mas uhum, como um televangelista. E se manteve fiel ao sogro. Disso ninguém tem o que falar. Ele foi leal ao sogro até a sua morte. Quando o pastor José dos Santos faleceu, pastor Silas Malafaia foi eleito o novo presidente daquela Assembleia de Deus, e a partir daí ele introduziu algumas mudanças significativas na igreja, a começar pelo rompimento com a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele criou uma denominação própria, que seria a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. em Cristo. Uhum, Muitos pastores que eram ligados à Convenção Geral se desligaram para acompanhar o pastor Silas. E hoje a ADVEC, né, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se uhum, tornou uma denominação de expressão nacional, uma denominação, embora pentecostal em suas origens, mas com características
neopentecostais, inclusive com ênfase na chamada teologia da prosperidade. O Silas Malafaia, ele sempre esteve envolvido com política. Ele apoiou, inclusive, candidaturas da esquerda. Ele foi apoiador do presidente Lula no seu primeiro mandato. Eu estava na reunião, inclusive, numa churrascaria aqui no Rio de Janeiro, onde ele tomou a palavra e disse que o Lula seria o próximo presidente do Brasil, e foi aplaudido. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Posteriormente, o presidente Lula convocou uma reunião de pastores lá no Palácio do Planalto, os 40 líderes aqui no Brasil, os principais 40 líderes evangélicos. Eu tive o privilégio de ter sido convidado entre esses 40 líderes evangélicos, e lá estava o pastor Silas mais uma vez, quando o presidente Lula lançou um programa de combate à fome, programa conhecido como Fome Zero, e pediu o apoio dos pastores na implementação desse programa. Mais tarde, o pastor Silas apoiou candidaturas de direita, como a candidatura do Aécio Neves, que não foi exitosa. Apoiou candidaturas tanto de esquerda quanto direita ao governo do estado do Rio de Janeiro. E, finalmente, apoiou a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o celebrante do terceiro ou quarto casamento do Jair Bolsonaro. E no dia em que ele celebrou o casamento do Bolsonaro com a Michele, que é a sua atual esposa, o Bolsonaro teria dito a ele que pretendia ser candidato à presidência. Segundo o próprio Silas Malafaia, ele teria repreendido o Bolsonaro e dito que aquilo era um sonho impossível de ser alcançado. Pois ele alcançou. E com o apoio não só do Silas, mas com um vasto apoio da Igreja Evangélica. Como ele alcançou essa proeza? Relativamente simples. E provavelmente orientado pelo pastor Silas. Ele tomou como tema principal da sua campanha alguns valores que a igreja evangélica no Brasil, e não só a igreja evangélica, né, até mesmo a igreja católica no Brasil, prezam muito, que são valores ligados à família, a família tradicional. Além da família tradicional, ele também comprou uma briga muito grande contra o segmento LGBTQIAPN+. Também comprou uma briga a favor do armamento da população. Eu estou aqui tentando resumir, né? Mas são vários pontos. E também de uma economia mais liberal. Ele era contra alguns programas sociais do governo que o antecedeu. Ele foi antecedido pelo governo Lula, depois a Dilma e posteriormente... Oi? A Dilma Rousseff? Sim, a Dilma Rousseff, e que sofreu o impeachment e foi substituída pelo seu vice-presidente. E programas sociais que conseguiram tirar milhões de brasileiros da fome. E o Bolsonaro era explicitamente contrário a esses programas. Bolsonaro, ele foi capitão do Exército Brasileiro, uma figura sempre muito controversa, apoiou o regime militar, a ditadura militar. No dia da votação pelo impeachment da Dilma Rousseff, no momento em que ele votou
a favor do seu impeachment, Uhum. ele dedicou o seu voto a Ustra. Quem foi Ustra na história do Brasil? Foi um dos homens mais cruéis na ditadura militar. Responsável por torturar muitas pessoas, incluindo a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi presa durante o regime militar e foi torturada por Ustra, a quem Bolsonaro dedicou o seu voto no momento em que se votava o impeachment da Dilma. Então ele alcançou grande notoriedade. A princípio, Bolsonaro não era levado a sério, ele parecia uma pessoa caricata, mas aos poucos ele foi ganhando o apoio da igreja evangélica. A igreja evangélica no Brasil hoje é o segundo maior segmento religioso do país. Do país. Mas quantos digamos, não digo adeptos, mas hum, quanta população, digamos, qual é o universo populacional da igreja evangélica ou do movimento evangélico no Brasil? Hoje nós somos cerca de 30% da população brasileira, Oh, o que significa algo em torno de 60 milhões de milhões pessoas, de pessoas. num universo de 210 milhões de habitantes. De pessoas, não é? Agora, a Igreja Católica está com quantos porcentos agora? Porque houve aí um período que o movimento, digamos, evangélico ou protestante conseguiu hum, elevar muito, não é? A sua população. A maioria foi sempre católica. Hoje, quanto representa a população católica no Brasil? Eu acredito que um pouco mais de 50% da população brasileira Ok, ainda continua a ser a maioria. ainda continua a ser a maioria. Agora, um dado importante: Uhum, havia uma projeção de que até 2030 o Brasil teria metade ou um pouco mais da metade da população uhum. evangélica. Essa Evangélico. era a projeção. Uhum, uhum. Mas agora, Mas no último censo, uhum, descobriu-se que essa estimativa foi atrasada em 17 anos. E acredita-se que o que atrasou essa estimativa da igreja evangélica se tornar majoritária no Brasil foi justamente o seu envolvimento com o bolsonarismo. Hoje, a igreja que mais cresce no Brasil não é a igreja evangélica. A igreja que uhum, mais cresce no Brasil é a igreja dos desigrejados, daqueles que tiveram passagem pela igreja evangélica e, uhum. por conta do seu apoio acrítico a Jair Messias Bolsonaro, preferiram se afastar. É uma Ok, sangria muito grande. E gente que ama Jesus, mas não quer nunca mais colocar os pés dentro de uma igreja evangélica. olá lá. Mas agora, esta população, bispo, esta população que já não quer frequentar a igreja, tornou-se mesmo descrente, digamos, descrente não, mas um povo que já não frequenta a igreja evangélica e fica em casa ou está a frequentar talvez outra corrente religiosa. Não se tem uma estatística exata? Não se tem uma estatística exata, mas muita gente hoje prefere acompanhar ministérios Hum, ah, que promovem cultos online. Eu posso aqui tomar o meu ministério como exemplo. ok. Por 22 anos, eu liderei uma denominação. Hum, E em 2023, eu me licenciei desta denominação. Eu era o bispo primaz dessa denominação. E por que eu me licenciei da denominação? Porque eu me deparei com muita gente
que não aceitava qualquer coisa que contrariasse o bolsonarismo. Foi feita uma lavagem cerebral tão grande na igreja evangélica brasileira acerca do bolsonarismo, que Bolsonaro se tornou, ele é chamado até hoje entre os evangélicos de mito. É como se ele fizesse jus ao nome do meio, né? Messias. Colocou-se nele aspirações messiânicas. E muitos pastores que lideravam denominações, como eu, preferiram entregar a direção das igrejas a ter que lidar com isso. Eu conheço muitos exemplos. Pastores de renome, pastores que tinham grandes igrejas que não suportaram a pressão, porque nós começamos a ser boicotados por outras lideranças, começamos a ser chamados de hereges. O bolsonarismo dividiu muitas igrejas, dividiu famílias. Até hoje tem famílias onde as pessoas não se falam mais por causa do bolsonarismo. Porque o discurso bolsonarista é um discurso de ódio. Quer dizer, se você não abraça aquela visão de mundo, você é demonizado. Você é persona non grata. Então, hoje, eu prefiro dedicar o meu ministério a esse contingente enorme de desigrejados que me assistem, que me acompanham pelas redes sociais, que se alimentam espiritualmente daquilo que eu ministro nos meus cultos online, nos meus posts nas redes sociais. Me traz mais alegria trabalhar com essas pessoas, ainda que virtualmente, do que estar dentro de uma estrutura eclesiástica onde, infelizmente, as pessoas estejam com o coração dividido Mas entre agora, Cristo e sim, Bolsonaro. pastor, este fenômeno está-se a verificar no Brasil com maior intensidade. Acredito que este fenômeno também pode se verificar nos Estados Unidos e não só. E posso confirmar aqui que em África já se começa de forma um pouco tímida, mas também já começa a acontecer este fenômeno dos desigrejados que não querem mais frequentar os templos propriamente por causa desta figura imponente do líder com digamos assim, doutrinas que não estão muito, não são muito alinhados com como se diz, a santa doutrina cristã. Agora, eu pergunto ao pastor, como é que nós podemos chamar este fenômeno, biblicamente falando? É aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento dos últimos tempos, em que muitos iriam se levantar, se fazerem doutores, e muitos não iriam mais, digamos, acatar os ensinamentos. Será isto que estamos a viver? O porquê que o Bolsonaro tornou-se uma figura mita? Isto não faz parte da idolatria? Não é uma igreja que podemos dizer que está mais do lado da oposição de Cristo do que uma igreja submissa ao Cristo, pastor? Você lembra que Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? E é o que nós estamos vendo hoje. O apóstolo Paulo, ele diz, em uma das suas epístolas aos Coríntios, que o seu grande temor era que os coríntios se submetessem a outro Cristo, abraçassem outro evangelho e recebessem outro espírito. Ele diz lá, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, lá no Éden, vocês também sejam enganados. E é o que está acontecendo. Nós abandonamos a simplicidade do evangelho. O evangelho é tão simples. O evangelho fala de amor, de justiça. E o discurso que nós encontramos nos lábios desses que se
pretendem ou se apresentam como solução para os problemas do mundo, é um discurso de ódio. Geralmente, eu proponho às pessoas que façam um teste. Quando elas ouvirem qualquer discurso, vindo de um político ou vindo de um pastor, de um padre, quem quer que seja, imaginem estas palavras nos lábios de Jesus. Você consegue imaginar Jesus dizendo essas coisas? Se aquilo não cabe nos lábios de Jesus, então nós temos que rechaçar, rejeitar, venha de onde vier. Políticos não devem ser idolatrados, nem de direita, nem de esquerda. Político nenhum deve ser idolatrado. E o papel da Igreja de Jesus é ser a consciência do mundo. A Igreja de Jesus não tem que se envolver com política partidária. O púlpito não pode ser transformado em palanque. Colocar um candidato, um político no púlpito e apresentá-lo ao rebanho, pedindo que o rebanho vote nele, sinceramente, é uma profanação. Uma total profanação. O púlpito da igreja é lugar de se pregar a salvação, a reconciliação, o amor, o perdão. Não é lugar de se espalhar fake news. Aqui no Brasil, Álvaro, pastores se prestam a disseminar mentiras, tanto pelas redes sociais, quanto de cima dos seus púlpitos. Onde está o temor de Deus? Como eles podem falar de Jesus e, ao mesmo tempo, disseminar mentiras? Negacionismo científico, pânico moral. É o que mais nós temos visto. O que fez a extrema-direita chegar ao poder aqui no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a disseminação de mentiras. Então, por exemplo, espalhou-se que pastores seriam obrigados a celebrar casamentos gays e se negassem a celebrá-los, esses pastores seriam presos. Isso criou pânico geral. Espalhou-se que as escolas estavam doutrinando as crianças para que elas fossem sexualmente iniciadas muito cedo e se transformassem em homossexuais. Isso se espalhou como um incêndio. E as pessoas desinformadas aderiram a esse discurso. Usaram as redes sociais para espalhar isso feito um incêndio. E qual foi o resultado? Nós tivemos 4 anos de trevas no Brasil. 4 anos de desinformação. Veja, por exemplo, a maneira como Bolsonaro conduziu a crise sanitária durante a pandemia de Covid-19. O Brasil teve 720 mil mortes. Por quê? Porque o governo anunciou que a pandemia, inicialmente o governo anunciou que a pandemia não existia, que era tudo uma mentira, que era só uma gripezinha. Depois, quando o número de mortes foi crescendo cada vez mais e que não havia como esconder o que estava acontecendo, que era de fato uma epidemia, o governo não comprou as vacinas. Se negou a comprar, só comprou mais tarde, depois de milhares de mortos, por causa da pressão popular. E lembro-me, Sim. pastor, perdão, Hermes, lembro-me que o pastor Silas Malafaia era um dos grandes propagadores desta teoria negacionista das vacinas, não é? Ele saía na rua e tal. Isto é muito, muito triste. Foi
um cenário muito triste, pastor. Muitas igrejas se negaram a fechar durante a pandemia, o que significa que houve aglomeração de pessoas, o que fez com que o número de mortes aumentasse drasticamente. Não havia um único dia em que eu não tivesse que prestar minhas condolências a famílias que perderam seus entes queridos. Todos os dias eu vi muitos pastores morrerem. Não foram poucos, foram muitos pastores. Eu tive gente na minha família que, por causa do discurso bolsonarista, morreu. Porque não quis atender às exigências sanitárias, continuou se aglomerando, se recusava a usar máscaras. Foi uma tragédia. E agora, quando Bolsonaro finalmente é responsabilizado, não só pela condução da pandemia, mas responsabilizado também por tentar um golpe, Hum, hum. por não querer que o governo Lula, que foi legitimamente eleito pela maioria da população, assumisse o cargo. No dia 8 de janeiro, como você sabe, nós tivemos Uhum. aquela baderna em Brasília, quando a Praça dos Três Poderes, onde estão os prédios, né, Uhum. em que Uhum. se concentram os poderes legislativo, judiciário e executivo, Executivo. essa praça foi invadida por uma multidão que saiu quebrando tudo. Mas Mas é, isso pastor, aquilo parecia ser uma revolta cidadina, não é? Uma revolta popular. O bispo também é do parecer dos Nós tivemos juízes hoje, o que Brasil chega houve hoje, mesmo em um 2025, projeto quase pilotado para que 37 aquilo anos da acontecesse, Constituição de porque estamos para ouvir 1988, agora o veredito 40 final. anos Será que da o veredito final redemocratização. irá Tem mais uma para democracia uma forte, as condenação? instituições não independentes, tenho uma dúvida, economia em crescimento. não tenho dúvida. E tanto é que eles agora estão apelando para a anistia. O que é um pedido de anistia, Álvaro? Anistia implica em admissão de culpa. Se você está pedindo anistia, você está dizendo, eu sou culpado. Porque se você fosse inocente, você não pedia anistia, você pedia justiça. Justiça. O Lula foi preso, lembra disso? Ele Sim, foi preso, ele amargou mais de 500 dias na prisão. Não pediu anistia. Pelo contrário, ele disse, eu vou provar a minha inocência. uhum, uhum. E hoje nós sabemos como o julgamento de Lula foi conduzido politicamente. O que se queria, o que se pretendia era impedir que ele concorresse, porque sabiam que se ele concorresse, ele ganharia. Agora, Bolsonaro tramou contra a democracia. Não há dúvida, as provas são muitas, Agora, incontáveis provas. E o mais triste é ver um pastor como Silas Malafaia envolvido nessa trama golpista. Silas Malafaia patrocinou do próprio bolso manifestações antidemocráticas, em que as pessoas pediam a volta da ditadura militar. O próprio Silas usou suas redes sociais para incitar os militares, chamando os generais de frouxos, porque não tomavam o poder. É óbvio que ele tem que ser responsabilizado. E ele hoje está sendo investigado. E corre o risco de ser preso. Aí o que ele faz? Alega perseguição religiosa. mas, pastor, Perseguição, sim. pastor, aqui onde está a grande nossa questão, e porque temos pouco tempo, não quero ter aqui o pastor muito tempo, a não ser que me conceda mais alguns minutos, não é? É essa questão da perseguição religiosa. Primeiro, o cristão é religioso ou é crente? Não é? Usando a linguagem brasileira, porque o meu português é mais
tendencial português do que o brasileiro. É, o crente é religioso, o cristão, vamos dizer, é religioso ou é cristão? A igreja é um. Quando é que nós podemos tratar a igreja de Cristo como uma religião? Porque Jesus não trouxe religião, Uhum. não é? É, outra questão é essa alegação de perseguição religiosa, ela é sentida no Brasil que existe perseguição religiosa. E quando é que nós podemos definir que existe uma perseguição religiosa? Será que o tribunal ou o Supremo Tribunal está a exigir o encerramento de igrejas, está a impedir crentes irem para a igreja, estão a impedir cristãos a não usarem a Bíblia? Eh, o porquê que ele diz que é perseguição religiosa? Aí é onde nós queremos entender muito bem. Bem, então vamos à primeira pergunta. Ah, o evangelho não é religião. O evangelho é revolução. É a revolução do amor. Jesus veio propor uma revolução na humanidade. Mas o cristianismo é religião. Pegaram o evangelho, sistematizaram, criaram toda uma estrutura dogmática, eclesiástica, e transformaram a revolução proposta por Jesus numa religião institucionalizada. Então, o cristianismo, desde Constantino, é uma religião. Nós não somos chamados a ser religiosos. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, a sermos verdadeiramente cristãos. Agora, a outra pergunta. Uhum. O que configuraria perseguição religiosa? Pois. Eu sou de um tempo, Álvaro, em que evangélicos eram perseguidos aqui no Brasil. Eu tive a minha casa apedrejada algumas vezes. Eu preguei com a minha igreja sendo apedrejada enquanto eu pregava. Nós tivemos o carro da família apedrejado. Eu recebi ameaças, muitas vezes. Já entraram na igreja com um revólver apontado na minha direção, dizendo, vou matar esse pastorzinho. Só que não era uma perseguição vinda de cima, do governo. Era uma perseguição vindo daqueles que não compreendiam a proposta do evangelho, que se sentiam ameaçados com a proposta do evangelho. Hoje, a igreja evangélica, tirando os desigrejados, que, como eu disse, é o segmento que mais cresce no Brasil hoje, a igreja evangélica, enquanto instituição, é a que mais cresce. Que perseguição é essa? A gente prega onde quer pregar. Se eu quiser me colocar ali na esquina de uma grande avenida e começar a pregar, ninguém vai me impedir. Eu não vou ser preso por isso. Tem crente aqui pregando nos ônibus, nos trens. Qualquer um abre igreja no Brasil. A coisa mais fácil de se fazer no Brasil é abrir uma igreja. Cadê a perseguição? Sabe Então, quem... neste caso, o Silas, ele tem estado a alegar perseguição religiosa para, digamos assim, acobertar algumas das suas, digamos, alguma das suas, me pesa aqui dizer, hum, digamos, algumas incongruências, não é? Para tentar cobrir algo que ele está a temer que, se for às barras da justiça, tudo virá à tona. Só pode ser isso. E com o Silas Malafaia, eu penso que, acabando o processo de Jair Bolsonaro, poderemos assistir, talvez, um processo para Silas Malafaia, e isto poderá dar possivelmente caminho para tantos outros também serem chamados às barras do tribunal. O pastor Hermes acredita nisso? Porque vimos não só Silas Malafaia apoiando, não é, os intentos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
vimos tantos outros. Uhum. Bem, eu não acredito que nós vamos passar por uma perseguição religiosa no Brasil, deflagrada por essa situação em particular envolvendo Silas Malafaia. Não acredito. Silas está sendo investigado pelo seu envolvimento na trama golpista. Na trama golpista. O que ele usa como respaldo para a tal perseguição religiosa que ele diz sofrer? Quando ele estava desembarcando de Lisboa, aqui no Rio de Janeiro, semanas atrás, ele foi parado pela Polícia Federal. Aliás, todo brasileiro, aliás, qualquer cidadão que venha de fora passa pela Polícia Federal. É assim aqui, é assim, acredito que na maioria dos países. Sim, mesmo cá no Brasil, na Itália acontece. Eu pessoalmente tenho também a cidadania italiana. Muitas das vezes, quando vou fora do país, quando entro, uma outra vez eles fazem o estilo random, não é? Como se diz em termos de estatística, uma tiragem assim aleatória. Eu já fui interpelado 2 vezes, que eu me lembro de tantas viagens que eu faço também. 2 vezes fui chamado, não é? Para verificar a minha mala, o meu passaporte e tal. É muito normal, acontece. Você sabe o que eu fazia para evitar esse tipo de constrangimento? Inclusive na Itália eu passei por isso. Eu saindo de Milão em direção a Lugano, na Suíça, eu passei ali pelas autoridades, mas eu estava de colarim clerical, naquela gola clerical. E quando as autoridades viram, apenas me saudaram respeitosamente e não me abordaram. E eu sempre usava esse colarim, né? Para onde eu ia, para qualquer país que eu fosse, lá estava eu de colarim clerical. Já aconteceu, inclusive, de a autoridade me pedir oração, lá nos Estados Unidos. Eu estava na fila para embarcar, veio a autoridade de imigração e perguntou: o senhor é sacerdote? Sou, sim. O senhor poderia orar por mim? Eu, claro. E no meio de todo mundo ali, orei por ele. Mas no caso do Silas Malafaia, não foi aleatório. A polícia parou, abordou o Silas Malafaia e levou o celular dele, onde encontrou mensagens, inclusive com o uso de palavras de baixo calão, em conversas particular com Bolsonaro, palavrões horríveis, que não ficam bem nos lábios de qualquer um, imagine nos lábios de um pastor. Mas, além disso, pegaram também o caderno de anotações de Silas Malafaia, onde ele diz que anota os esboços dos seus sermões. E ele está usando isso para dizer que configura-se perseguição religiosa. Não tem absolutamente nada a ver. Como as autoridades poderiam supor que aquele caderno era usado para anotações de sermões religiosos? Então não tem nada de perseguição religiosa. Ele quer incitar o povo evangélico. E eu disse recentemente numa entrevista que eu espero que ele não seja preso. Porque, sinceramente, é o sonho de consumo de Malafaia. Ele quer ser preso. Ele sabe que uma eventual prisão sua vai reforçar a narrativa. Eles estão convocando para dia 7 de setembro, depois de amanhã, ou dependendo de quando esse programa for ao ar, né? Sim. No dia em que esse programa vai ao ar, inclusive, dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro. Exato. Às Estão 18 horas. convocando o povo para manifestações nas ruas. E é o dia em que nós comemoramos a independência do Brasil. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Foi quando Dom Pedro I deu o brado independência ou morte e rompeu com Portugal, né? Tornando o Brasil um país independente. Agora imagine você, que ironia, as últimas manifestações que o Bolsonaro encabeçou, aliás, o Silas encabeçou,
porque nas últimas Bolsonaro nem pôde estar, porque ele está preso, né, em prisão domiciliar. O que mais se via no meio da multidão, além de bandeiras brasileiras, eram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Este fenômeno, pastor Hermes, é um fenômeno muito complicado, que nas igrejas, muitas igrejas evangélicas, tornaram isto um rito, em ter ali a bandeira de Israel e muitas das vezes orar para a bandeira de Israel. Será que doutrinariamente isto é normal? Por exemplo, na igreja eu não sou católico, eu sou evangélico, mas na igreja católica, que é a igreja cristã mais acentuada, digamos, das igrejas cristãs, não tem essa prática. A igreja católica é uma das igrejas, embora que trata com a política, mas pouco se envolve em primeira linha na política. Como é possível que nas igrejas evangélicas, e este fenômeno começa nos Estados Unidos, se verifica bandeira de Israel e fazer oração para aquela bandeira, mas isto tem a ver com a Bíblia? Na época de Jesus Cristo, aquela era a bandeira do povo de Israel? Portanto, existem esses fenômenos muito mesquinhos, não é? Para quem de facto entendeu a mensagem de Cristo, aquele que é seguidor de Cristo, o porquê que muitos desses têm se entregado a esse ritual e tal, abençoar a bandeira do Brasil, digamos, do Israel e dos Estados Unidos. Isso é fanatismo ou é um exercício devido, segundo a doutrina? Então, vamos lá. É um assunto muito complexo, muito extenso. Eu vou tentar resumir. Talvez, pastor, podes nos conceder uma outra entrevista mais lá para frente, outros dias. Com certeza, vai ser um grande Ok, prazer. Mas, ok. assim, de maneira resumida, esse Israel dos nossos dias não é o Israel da Bíblia. Definitivamente, não é. Esse Israel, ele começa a sua história em 1948, Uhum, inclusive com a assinatura de um brasileiro, que à época era o secretário-geral da ONU. O Estado de Israel hoje representa os interesses do imperialismo norte-americano. hum, Os Estados Unidos e Israel falam politicamente a mesma língua. mesma língua. Israel representa os interesses dos Estados Unidos naquela região. Quem duvida disso? E o que nós temos assistido? O que está acontecendo lá em Israel? O É que o quase um Estado genocídio. sionista tem protagonizado em nossos dias? Como é que, em sã consciência, eu posso apoiar essas atrocidades? Não, não tem jeito. Jesus não está nisso. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, de onde vem isso? Há 200 anos atrás, pouco mais de 200 anos, surgiu um movimento na Inglaterra, Hum, conhecido como Os Irmãos, uhum, com um homem chamado John Darby. E ele criou uma doutrina, uma escatologia, que dizia que Deus lida com a história da humanidade em dispensações. hum, Não vem o caso aqui explicar, mas de acordo com essa teoria conhecida como dispensacionalismo, Deus teria dois povos na Terra. Deus teria a Igreja e Israel. Como Israel rejeitou Jesus, abriu-se um hiato que hoje é preenchido pela Igreja. Mas que, a partir da criação do Estado de Israel, de acordo com a percepção dispensacionalista, uhum. Israel voltaria a ser o centro das atenções de Deus.
Agora imagine, se Deus tem dois povos na Terra e que com cada um desses povos ele teria um plano distinto, então nós podemos dizer que Deus é bígamo, porque a relação de Deus com Israel era uma relação de matrimônio. E diz lá no Antigo Testamento que Deus deu carta de divórcio para Israel. Isso foi profetizado. Então, a primeira aliança foi quebrada, porque Quebrada. Israel traiu. E eu estou falando do Israel bíblico, nem estou falando do atual, estou falando do bíblico. Do bíblico, E a sim. partir da infidelidade de Israel, Deus, então, entra num novo matrimônio agora com a igreja. A igreja é o povo de Deus. O Israel de Deus. Paulo fala sobre isso de maneira muito aberta. Uhum. O verdadeiro judeu é aquele que é segundo a fé e não aquele que é segundo uma linhagem genealógica. Depois de Darby veio um cara chamado Scofield, que fez o famoso comentário de rodapé da Bíblia, e que tornou esta visão dispensacionalista a visão mais disseminada no mundo evangélico, sobretudo nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos abraçaram essa visão, essa escatologia dispensacionalista. Os Estados Unidos hoje se sentem como detentores de procuração para falar em nome dos interesses de Israel. E Israel se sente detentor de procuração para falar em nome dos Estados Unidos. Hoje, a igreja evangélica no Brasil, por não entender isso, idolatra o Estado sionista. Você vê uma mescla de judaísmo dentro dos cultos evangélicos, com o uso de objetos ligados ao culto judaico, como shofar, como danças folclóricas, festas judaicas, tudo aquilo que Paulo combateu através das suas epístolas. Uhum. Tudo aquilo que o autor da carta aos Hebreus combateu. Israel não tem absolutamente nada a ver com o propósito de Deus para o mundo. Israel é uma nação como outra qualquer. Não tem diferença. Deus não tem povo predileto. Israel, Brasil, França, Itália, Alemanha, Argentina são países como outros quaisquer. Deus não tem um plano especial com Israel, como infelizmente muita gente imagina. Aí o bispo está a nos levar àquela passagem que não me lembro a referência, que diz que Deus não faz exceção de pessoas. Sim. Ok. Portanto, ele não vê nações, ele vê o homem, o indivíduo. Sim. E Deus acolhe aquele, digamos, que é o que abraça a mensagem de Cristo, o arrependido, não é? Aquele que aceita depois o batismo e anda segundo os ensinamentos de Cristo. Este sim, este faz parte, ou melhor, fará parte do matrimônio, fará parte do corpo da igreja. Isso. Uhum. Ok. Agora, pastor, vistos que o nosso tempo está mesmo a gastar, e obrigado porque nos dá a ocasião para poder lhe trazer novamente, e vamos mesmo pedir, porque sobre estes aspectos é importante também trazermos aqui conhecedores para tirar muito daquele público nosso do ofusco, não é? Sair da zona cinzenta e ter uma clarividência dos factos. É, uma coisa que aqui nos estranha, vendo este movimento evangélico encabecilhado pelo o Silas Malafaia e seus colaboradores, não quero dizer outros nomes de pastores, para evitar fazer nascer outros indícios judiciários aí, mas
vê-se, existem muitos outros nomes que estão com ele e dão força nisso, e muito crente menos esclarecido está a aderir a isso. Não é por acaso, porque uma coisa que aqui me saltou, nos saltou, não conseguimos entender quando é que Bolsonaro se envolve com a igreja. E, Bispo, vou pedir também outro encontro para falarmos dessa onda digamos assim, da extrema direita, que agora também Japão e por aí, e todos eles se agarram família, Deus, família, pátria, Deus, família, pátria, quer dizer, um slogan que se tornou universal praticamente. Mas agora, olhando para o Brasil, vamos no caso Brasil, não é que este movimento quer tomar poder e depois tornar Brasil um país, digamos, um país governado pela religião do cristianismo? Não poderá ser este o caminho que se está a criar, como se vê, por exemplo, no Médio Oriente existem muitas nações de matriz islâmica, sem o Alcorão não se pode governar. Não é isto que se quer tornar o Brasil? Sem a Bíblia não se pode governar? Sim, eu acredito que nós estamos a caminho disso. Espero que isso não se concretize, mas o sonho desses evangélicos que se envolveram com a extrema-direita é, de fato, a criação de uma teocracia. E isso acontece aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos. O Brasil, ele já há muito tempo, ele reproduz tardiamente, às vezes com atraso de 1 ano, 2 anos, alguns anos, aquilo que acontece nos Estados Unidos. O bolsonarismo é a versão brasileira do trumpismo. Trump só chegou onde chegou porque teve o apoio da Igreja Evangélica Americana. Bolsonaro só chegou onde chegou porque teve o apoio da Igreja Evangélica Brasileira. Agora, eu não posso, como seguidor de Jesus, acreditar que o reino de Deus tenha compromisso com projetos de poder. Jesus disse que aquele que quisesse ser o maior deveria ser o menor. Ele nos chamou para servir, não para ocupar postos de poder, de influência. A evangelização se dá pela força do testemunho, não pela força da lei. Desde Constantino que o cristianismo tem servido a um projeto de poder. E nós vemos ao longo da história isso se repetindo. O próprio Hitler teve o apoio da igreja evangélica na Alemanha e também de parte da igreja católica para chegar à posição de chanceler na Alemanha. Mussolini, aí na Itália, também teve o apoio da igreja católica para chegar ao posto que chegou e disseminar aquela política fascista que tem como slogan o tal Deus, pátria e família. Agora, eu espero que Deus levante nesses nossos dias homens e mulheres com a envergadura moral e ética de Martin Luther King, por exemplo. Martin Luther King era pastor, foi preso, nunca alegou que era perseguição religiosa. Martin Luther King foi para as ruas em defesa da população negra dos Estados Unidos, pelos direitos civis. Nunca foi candidato a nada. Não almejou o poder. Acabou assassinado. Mas o testemunho que ele deixou
segue ecoando pelas gerações. Essa semana que passou, Silas Malafaia se comparou a Martin Luther King. Oh, Deus. Eu ouvi quando ele dizia isso, pastor. Se comparou a Desmond Tutu. Tudo. Meu Deus. Esses dias, Bolsonaro foi comparado a Che Guevara. Já tem quem o compare a Nelson Mandela. Essas pessoas não conhecem história. Não. Porque se conhecessem, jamais faria uma comparação tão esdrúxula. Nelson Mandela e acima de tudo, não é? Teve um prêmio Nobel da Paz. Desmond Tutu teve um prêmio Nobel da Paz. Eu não sei, não vejo como um Bolsonaro poderia ganhar um prêmio Nobel da Paz. O Trump quer. Eu não sei se vai ser possível. Não sei se vai ser. O Trump acaba de mudar o nome do Pentágono para Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Lá, lá. Como alguém com esse perfil pode aspirar a um prêmio como o Prêmio Nobel da Paz? Não pode. Não pode. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Pastor Hermes, o nosso tempo esgotou. Não quero abusar da amabilidade que nos concedeu. É a primeira vez no Bem-Aja, que é o nome do nosso canal, deste projeto de comunicação, mas nós queremos reservar mais momentos para estar conosco e continuarmos talvez esta conversa e trazermos outras temáticas, não só o pastor, também alargar um pouco aqui a nossa mesa para ser uma conversa mais dinâmica e mais partilhada com outras mentes pensantes. Então, pastor, eu quero lhe dar aí uns 2, 3 minutos de palavras conclusivas sobre a nossa conversa, sobre as temáticas aqui tratadas e talvez também se quer deixar uma mensagem particular, dou-lhe o microfone e tenha bondade, pastor. Meu irmão querido, antes de tudo, muito obrigado pela confiança, pelo convite. Eu me senti muito lisonjeado. Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente, Sim. ou aí em Roma, ou aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do mundo. E a mensagem que eu deixo é: não percam a esperança. A esperança é que nos move. Sem perspectiva de futuro, sem uma utopia que nos faça caminhar na sua direção, ainda que jamais seja alcançada, sem a utopia, a gente simplesmente estaciona e abraça o cinismo. Não há o que se fazer. Aí o que a gente faz? A gente faz como Pilatos. A gente lava as mãos. Eu costumo dizer que diante de nós, de cada um de nós, Deus coloca uma bacia d'água. Cabe a nós escolher o que fazer com essa bacia. Jesus escolheu usá-la para lavar os pés dos discípulos. Pilatos escolheu usá-la para lavar as mãos. Uns tomam para si a responsabilidade de servir aos outros. Outros preferem se eximir de qualquer responsabilidade. Não percamos a esperança. Trabalhemos pelo futuro. Perguntaram uma vez a Martin Luther King: se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria? E ele respondeu: eu plantaria uma árvore. Isso é ter esperança.
Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Nós não sabemos quando Jesus virá. Pode ser que venha hoje. Pode ser que venha amanhã. Pode ser que venha daqui a 1000 anos. Mas quando ele vier, que ele nos encontre trabalhando pelo futuro da humanidade. Porque se nós perdermos a esperança, o ódio prevalecerá, o desespero prevalecerá. O apóstolo Paulo, depois de nos brindar com aquela linda passagem que parece um poema, em que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. No finalzinho desta passagem ele diz, havendo ciência, a ciência passará, mas só restarão 3 coisas. Quais são as 3 coisas? A fé, a esperança e o amor. Que edifiquemos a nossa vida sobre esse tripé, que jamais nos falte nem fé, nem esperança e nem amor. Muito obrigado. Deus abençoe aí o seu trabalho, Álvaro, e um abraço em todos os meus irmãos de África, da Itália e de qualquer parte do mundo onde quer que a nossa voz se faça chegar. Bem-haja. Bem-haja, pastor. Muito obrigado, pastor, e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, embora em diferido, mas prometemos que proximamente procuraremos fazer algo em direto. Muito obrigado, pastor. Um abraço, Álvaro. Deus abençoe você.